Temporal provoca estragos na região serrana do Rio. Em Petrópolis, ruas ficaram alagadas e houve deslizamentos de terra. A cena se repetiu em Teresópolis e em Nova Friburgo, onde uma família ficou ilhada dentro do carro. Acidente entre ônibus e caminhão deixa 2 pessoas mortas na região dos Lagos. Guarda Municipal de Cabo Frio prende flanelinhas que cobravam por estacionamento em ruas do centro da cidade. E os prejuízos provocados por vandalismo na sinalização de trânsito de Petrópolis. Sexta-feira, 3 de janeiro de 2020. Seu SBT Cidade começa agora. Muito bem-vindo, bem-vinda. Começa mais um SBT Cidade na primeira sexta-feira de 2020. A gente vai até encontrar com o seu SBT Brasil. A gente vai abrir a edição de hoje falando do temporal que atingiu a região serrana do Rio de Janeiro. As cidades de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Guapimirim ficaram debaixo d'água. Hoje o dia foi de contabilizar os estragos e tentar recuperar o que sobrou. A gente vai ver agora na reportagem da Sabrina Borsato. Põe no ar. Esse vídeo mostra a água descendo pela ladeira João Ventura Torres na Estrada da Saudade em Petrópolis. A força foi tanta que quebrou o portão e abriu o caminho para a lama. Desesperada, a dona do imóvel não quis dar entrevista, mas contou que estava em casa quando tudo aconteceu. Após o temporal, equipes da prefeitura e moradores contabilizavam os prejuízos e faziam a limpeza das ruas e das casas. Ladeira acima, mais lama e mato. Ainda no Ventura, esse muro veio abaixo e atingiu o carro do Giovanni. Esse daí era o nosso ganha-pão, no caso, né? Então, infelizmente, eu não sei, eu tô meio magoado, chateado, mas isso acontece, né? Fazer o quê? No quintal da casa funcionava uma oficina mecânica. Quando o muro caiu, esse outro carro desceu e ficou pendurado. A Kátia estava em casa com uma tia que é cega e a mãe que é idosa quando ouviu o barulho. O imóvel teve que ser interditado pela Defesa Civil. É difícil. Vai ter que sair de casa, não ter para onde ir. É complicado. Aí fica de favor, tem que depender para ver para onde vai, para onde não vai. Entendeu? Desocupar tudo. É meio complicado. No bairro Boa Vista, outra construção também teve que ser interditada. Aqui, a força da água arrancou um pedaço do muro. Na Rua Nova, na 24 de maio, as sirenes tocaram e os moradores foram orientados a procurar o ponto de apoio. O muro desta casa também foi levado com a força da água. Por sorte, ninguém ficou ferido. No bairro Quissamã, equipes da prefeitura faziam limpeza de um barranco que deslizou. O trânsito ficou em Pareciga. No bairro Correias, um cadeirante teve que ser resgatado pelos bombeiros por meio de um bote. Nem mesmo a UPA da cidade escapou. A recepção da unidade ficou completamente alagada. Só ontem, os pluviômetros da 24 de maio registraram 200 milímetros de chuva, quase 7 vezes mais do que o previsto, que era de 30. A Defesa Civil continua em estágio de atenção, porque tem mais previsão de chuva forte para todo o fim de semana. Se a sirene tocar, deve sair de casa imediatamente, por rotas seguras até os pontos de apoio. Em outras cidades da Serra, o temporal também provocou transtornos. Em Teresópolis, as ruas do bairro Hermitage viraram um verdadeiro rio. No Campo Limpo, a enxurrada tomou conta das ruas e a Praça Olímpica mais parecia um lago. Na cidade vizinha, Guapimirim, moradores registraram assustados a força da correnteza do rio que corta a cidade. Em Nova Friburgo, as cenas se repetiram. O centro da cidade virou um mar de água barrenta. No Jardim Califórnia, o rio transbordou e deixou uma família ilhada dentro do carro. Olha, é muito triste. A gente vai seguir falando aí das chuvas que atingiram a região serrana do Rio de Janeiro. O repórter Caio Arques esteve também na Serra e tem outras informações para a gente. Põe no ar. Nós estamos no distrito de Pedro do Rio, logo depois de Itaipava, aqui em Petrópolis. Aqui por muito pouco também não aconteceu uma tragédia. Na hora do temporal de ontem, um córrego que passa aqui bem embaixo desse solo, ele simplesmente começou a brotar a água. Essa parte que você vê aqui de lama, tudo aqui era cimentado, quebrou. Automaticamente a água começou a subir e atingir as casas. Vem comigo aqui, Carlos Almeida, para a gente entrar na casa da dona Ana Maria. Olha a perninha dela aqui, ó. Ela se machucou, ela caiu,
tentando salvar a própria vida, dona Maria. É verdade, porque eu estava dentro de casa, eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Quando eu vi que estava saindo água no banheiro, no ralo, que eu abri a porta, estava aquela enxurrada, quase me levou. Bate um desespero, porque eu ganho um salário mínimo, pago casa, pago a luz, tem que fazer compra, tem que comprar um monte de remédio. E vai comprar o quê? Como é que a senhora não vai ter lugar para ficar? A Defesa Civil falou que está tudo interditado aqui. Pois é, estou na casa do meu filho e esperando, né, ver se parece uma casinha para alugar. A Defesa Civil tinha falado que esse prédio aqui, o prédio verde, como ele foi interditado, né, a gente percebe algumas rachaduras nele. Se esse prédio, por exemplo, puder vir a cair, ele pode atingir a casa da frente aqui, onde mora a netinha dela. Então, por isso, essas famílias foram retiradas aqui do local. Medo é que volta a começar a pingar. Já tem anúncio de que pode chover, aí o medo aqui no local é muito maior. Infelizmente, né? E pessoas, algumas têm até a casa de alguma família para ir, só que outras não têm. E como a dona Ana Maria falou, tem muita senhorinha aqui que ganha o salário mínimo. Ela tem 70 anos, tem uma outra senhora que estava aqui, de 82 anos, que passou pelo mesmo desespero da senhora. Mesma coisa, estava sozinha, que ela mora sozinha, não tem filho, o marido morreu, os parentes dela moram no Rio. Mas aí a dona da casa levou ela para lá, porque ela tem 80 anos, eles ficaram com um pouquinho de receio, né? E levaram ela para casa deles. É o relato da destruição, do descaso, de idosos que ficam ali e que infelizmente são esquecidos quando isso acontece. Agora, uma idosa de 70, uma outra de 82, isso aqui cheio d'água, a de 70, na hora de passar por aqui, tropeçou, caiu e se machucou. Ela está ali. Agora, Carlos Almeida, mostra quantos prédios tem aqui. Os moradores desses prédios aí, do prédio amarelo, por exemplo, acabam ficando com medo. Sabe por que eu fico perplexo? É que todo ano, gente, isso aí tudo bem, teve um volume maior de chuva, mas não foi um temporal de 4 horas, 5 horas, 6 horas chovendo direto. Foram poucos minutos de chuva para as cidades ficarem desse jeito. Eu sou de Nova Friburgo, conheço a cidade, posso falar com propriedade, não tem galeria no município. A tragédia de 2011 aconteceu na região serrana, vão completar 10 anos no ano que vem. E nada, não fizeram galerias, continua do mesmo jeito, entra prefeito, sai prefeito, fica pintando meio fio. Alô, seu Renato Bravo, gastando R$1 milhão com uma falsa ciclovia, feita igual a cara de quem projetou aquilo. E não tem galeria na cidade. Toda vez que chove é isso, é mar de lama, de água barrenta invadindo as ruas dos centros das cidades. Os rios, que são córregos, né, não comportam a água da chuva, transbordando, e os prefeitos não fazem nada. Isso é uma pouca vergonha. A gente sai da chuva para falar da violência. Na noite desta quinta-feira, um jovem foi morto a tiros na rua Itaperuna, no bairro Japuíba, em Angra dos Reis. De acordo com a Polícia Militar, quando os agentes chegaram ao local, Matheus Elian Castro da Conceição, de 19 anos, já estava morto. A Polícia Civil está investigando esse caso e até o momento ninguém foi detido, né? Angra dos Reis, cidade bonita, maravilhosa, sofrendo sempre com a violência triste, né? Aquele intervalo, eu volto em instantes. Siga aqui com a gente. De volta, vem comigo, tem muito assunto para dividir com você que está em Friburgo, Petrópolis, em Teresópolis, você que acompanha a gente na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio, muito obrigado pelo carinho de sempre. Sul Fluminense, Norte Fluminense também, todo mundo ligado aqui no SBT Cidade. E olha, foi enterrado o corpo do policial civil e também empresário do ramo de segurança, Mauro Azevedo. Ele foi morto horas após aí a virada do ano em São Gonçalo, na região metropolitana. A polícia está investigando esse caso. A principal linha é de execução. Vamos ver. O sepultamento aconteceu no cemitério Parque da Colina, em Niterói. Dezenas de amigos e familiares estiveram presentes no local para dar adeus a Mauro Azevedo da Silva, de 50 anos. Emocionados, eles se abraçaram. O policial civil foi morto a tiros nas primeiras horas desse ano. O crime aconteceu no bairro Venda da Cruz, em São Gonçalo, próximo de uma cabine da PM. Segundo testemunhas, um veículo teria parado ao lado de Mauro e, depois de uma discussão entre o motorista e o policial, um dos passageiros do carro teria efetuado os disparos que acabou matando o agente. A Polícia Civil já recolheu imagens de câmeras de segurança da região que podem auxiliar nas investigações.
Testemunhas já começaram a ser ouvidas, entre elas a mulher do agente. Além de policial, Mauro era dono de uma empresa de segurança e vigilância que chegou a prestar serviços para a Prefeitura de São Gonçalo. Em 2008, ele denunciou o delegado Cláudio Ferraz, então titular da Draco, que Márcio Panicete, ex-secretário de Saúde de São Gonçalo, cobrava propina dos fornecedores. É o crime que a gente aguarda respostas, né? A linha de investigação é essa, execução. Gente, agora, independentemente, as pessoas julgam, né? Ah, estava devendo, estava isso, estava aquilo. Mas é a família que sofre, né? É a perda de um filho, é a perda de um pai, é a perda de um avô, né? Quem está dentro da família sabe. Em Cabo Frio, um homem de 20 anos morreu na madrugada de hoje após ser baleado em um confronto com policiais militares na favela do Lixo. Segundo a PM, os agentes faziam patrulhamento pela comunidade quando foram atacados. A polícia revidou, houve então um confronto, a vítima chegou a ser encaminhada para o Hospital Central de Emergência, mas não resistiu. Pistola, carregador e munições foram apreendidos. Começou a funcionar hoje o serviço Não Me Perturbe dos bancos. O consumidor ele pode se cadastrar para poder não receber ligações com ofertas de crédito consignado. Põe no ar. Todo mundo já recebeu uma ligação oferecendo empréstimo consignado. Me incomoda muito, né? Às vezes de noite, durante o dia, ele está ocupado e sempre atrapalha, não ajuda não. A boa notícia é que agora você pode bloquear essas chamadas. Eu acho isso importante, acho muito bom isso, eu sou a favor desse tipo de coisa. O site nãomeperturbe.com.br, que já funcionava para bloquear ligações de empresas de telecomunicações, a partir de agora também vai impedir as chamadas de bancos e instituições financeiras. Ao todo, 31 empresas que respondem a 98% dos empréstimos consignados no país aderiram ao acordo. O bloqueio deve ser feito no site e tem a validade de 1 ano. O cliente pode escolher se bloqueia instituições financeiras específicas ou todo o setor bancário. Mas para fazer esse bloqueio é preciso que o telefone registrado esteja ligado ao mesmo CPF do cliente. O objetivo, segundo a Federação dos Bancos, é aumentar a proteção dos consumidores e aperfeiçoar a oferta de crédito consignado no país, além de ajudar na redução de endividamento dos brasileiros. É um problema antigo e ele vem aperfeiçoando, né, a forma de seduzir o consumidor para esse empréstimo, principalmente os aposentados e pensionistas, né? Existem vários relatos no PROCON, inclusive de casos em que o pensionista não sabia nem que tinha contraído o empréstimo. O sistema de autorregulação da rede bancária também vai monitorar as reclamações dos clientes. A ideia é criar uma base de dados, que a partir de fevereiro estará disponível, e assim controlar a qualidade dos canais de atendimentos dos bancos. As instituições que não aplicarem medidas contra os abusos poderão ser multadas em até R$1 milhão. Esse sistema é bem-vindo, é muito importante para conter o assédio comercial, né, o abuso do serviço do telemarketing e para dar mais segurança para o consumidor, aquele que realmente precisa contrair o empréstimo. Olha, tomara que isso funcione, porque é um absurdo, é um abuso. Agora, se tratando de Brasil, de repente, os bancos, você fazendo o seu cadastro, os bancos vão ter acesso a esse cadastro para poder te perturbar, né? Porque eu não sei aonde eles arranjam tanta informação sobre onde você está, onde você trabalha, os contatos telefônicos de toda a sua família, né? Eles arranjam. Então, é mais um banco de dados para eles conseguirem acessar. Tomara que respeitem. A gente recebeu aqui em nosso WhatsApp, gente, o Bira está até liberando aqui, o Bira está de volta, né? Teve uma folgona aí do Réveillon, está de volta o Bira, ele está liberando aqui na tela agora. A gente recebeu várias reclamações de falta de água na região dos lagos e também em Rio das Ostras e em Macaé, gente. Segundo relatos de moradores e visitantes, tem locais que não têm abastecimento de água há mais de uma semana. Olha que situação, em Cabo Frio o problema se concentra aí nos bairros Porto do Carro, Vinhateiro e também no Peró e no Braga. Que situação. As pessoas estão aí recorrendo a caminhões-pipas e água mineral, que é um dinheiro extra, né? Além da conta, você tem que pagar tudo isso. A gente tem respostas aqui das concessionárias?
Temos, né, Prolagos, SEDAI, olha só. A Prolagos, que fornece água para Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, nesse caso aí das denúncias, disse que, em nota, que está trabalhando em conjunto, um conjunto de medidas aí para diminuir os impactos provocados pelo aumento do consumo de água durante a alta temporada. Quase 1 milhão de pessoas em Cabo Frio. A empresa passou aí um telefone para solicitação de reparos e carros-pipas. Está aí o 0800 70 20 195, tá? Já a empresa Águas de Jaturnaíba, que abastece Araruama, disse aí, Juturnaíba, disse aí que a mesma situação, que com o aumento da demanda nessa época do ano aí, problemas pontuais, diz que é tudo pontual, no abastecimento acontece, que caminhões-pipas podem ser solicitados, aí já é outro 0800, para você que mora em Araruama, 0800 725 0265. A gente dando o serviço aqui. Já a SEDAI, que atende Rio das Ostras e Macaé, negou que haja, a SEDAI vive no mundo da lua, né? Negou que haja falta de água generalizada, mesmo com grande fluxo de visitantes, que as duas regiões recebem nos feriados de fim de ano, não deu 0800 para pedir caminhão-pipa, a coisa quando é pública é diferente, né? É diferenciada. E negar a SEDAI, vergonha na carinha, né? Tá faltando. Como é que você nega a denúncia de moradores? Quem está com a torneira seca, pia cheia de louça, roupa para lavar, que sabe o que está acontecendo. Quem são vocês do escritório, que vocês não tiram o pé do escritório, né? Pelo menos os chefões não saem de lá? Quem são vocês para dizer que não falta água na região, né? Ah, vergonha, por favor. Vamos para a Serra. Olha só, em Petrópolis, um problema que se repete e causa prejuízos aos cofres públicos todos os anos. O vandalismo com a sinalização móvel do município em 2019 custou, sabe quanto? R$120 mil à prefeitura da cidade. O dinheiro foi usado para poder consertar ou repor peças que muitas das vezes, quando não são quebradas, são furtadas. Veja na reportagem. Funcionários da empresa de energia trabalhavam para passar a fiação que foi roubada perto do terminal de Correias no primeiro dia de 2020. 100 metros de cabo precisaram ser recolocados. Prejuízo para os comerciantes da área que começaram o ano sem luz. No começo a gente não entendeu, aí que o vizinho aqui do lado veio dizer pra gente que escutou um barulho de madrugada e havia furtado os cabos, duas pessoas, né? E ele ainda gritou ainda, mas a pessoa correu, enfim. E ficamos aí até agora, até esse horário aí, nesse prejuízo aí que não tem nem o que fazer. Ruim para os comerciantes e perigoso para os motoristas, já que os sinais de trânsito também ficaram sem energia durante praticamente um dia inteiro. A sinalização de trânsito também é alvo constante do vandalismo. Durante todo o ano de 2019, a depredação e o furto desse tipo de material custou R$60 mil para os cofres públicos. Metade desse valor foi contabilizado só no mês de dezembro. A gente chegou a uma cifra de praticamente R$30 mil com equipamentos móveis, como cone, bombona e por aí vai. E esse número mais que dobra quando a gente pensa em colocar poste e placa. Mas como a gente não sabe se poste e placa foi acidente ou não, a gente não inclui só as bombonas. Em todo o ano de 2019, contando as placas e os postes, o total do prejuízo chega a R$120 mil. Só para se ter uma ideia, com esse dinheiro daria para comprar 10 novos semáforos de trânsito. Para fazer essa estimativa, a CPTrans retirou toda a sinalização das ruas e vai reinstalar nos próximos dias. E para quem acha que roubar cone e destruir sinalização é brincadeira, vai aí uma bronca. Por favor, respeite o equipamento, aquilo ali é público, ou seja, de todos nós, também é seu que paga imposto. Pelo amor de Deus, 2020 ganha mais juízo, por favor. Aí o camarada vai lá, que se dane, vamos quebrar, vamos dar prejuízo para o cofre público, só que quem alimenta o cofre público, meu camarada, é você. Se não é você, porque às vezes se trata de um vagabundo que não trabalha, não quer nada com a vida, é seu familiar, é alguém de você. Não tem como fugir do sistema, né? Quer protestar contra o sistema, tem gente que fala, quebrando, protestando. Protesta de outra forma, meu amigo, que desse jeito não dá. Vamos agora a outras notícias pelo Estado. Vamos ao nosso giro. Um homem de 50 anos foi preso no bairro São Luís, em Volta Redonda, acusado de pedofilia. Computador, celulares e também um pendrive foram apreendidos, contendo imagens pornográficas entre o pedófilo e crianças com 5 anos de idade e até 10. Em Barra Mansa, um homem de 35 anos foi preso no bairro Vista Alegre por ameaça e tráfico de drogas. Com ele, a polícia apreendeu, além de entorpecentes, uma réplica de pistola, uma balança e um celular.
A Guarda Municipal de Cabo Frio realizou na manhã de hoje uma operação de combate à cobrança indevida de estacionamento nas ruas da cidade. Diversas pessoas foram detidas. Um acidente entre um ônibus e um caminhão na região de Sampaio Correia, em Saquarema, terminou na morte de 2 pessoas na tarde de hoje. O motorista do coletivo da Aviação 1001 ficou preso às ferragens e foi socorrido pelos bombeiros. O ônibus estava sem passageiros no momento da batida. Os 2 mortos estavam no caminhão. 2 pessoas ficaram feridas na colisão entre 2 veículos da BR-101, na altura de Casimiro de Abreu. Um dos carros pertence à prefeitura da cidade. As causas do acidente ainda são desconhecidas. A orla da Praia da Lagoa Doce, em São Francisco de Itabapoana, amanheceu cheia de peixes mortos na manhã de hoje. Na manhã de hoje, técnicos do INEA coletaram amostras para análise. A suspeita é que com a cheia do rio Itabapoana, essa cheia tenha levado o cardume para a água salgada, provocando as mortes. É com esse giro de notícias que eu me despeço, deixo vocês na companhia do SBT Brasil. Fiquem com Deus, voltamos na segunda. Ótimo primeiro fim de semana do ano. Até a segunda.